Sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura. Sala essa que nós abrimos todos os dias a partir das 5h57 da manhã. Quem tem orado pelo nosso clube de leitura? A oração deve ser feita não apenas quando iniciamos aqui, antes de lermos a Bíblia. Eu peço a você, meu irmão ou minha irmã, que me ajude em oração. Essa leitura tem alcançado muitas pessoas. Eu tenho visto um crescimento exponencial. Se você é um bom observador, a cada dia cresce 3, 4, em média 5 inscritos em nosso canal. Devagar, mas isso é bom. Todos os dias eu tenho acompanhado aqui o número de inscritos e todos os dias vai crescendo aí uma média de 3 a 5. E a gente vai chegando, alcançando mais pessoas. Vamos fazer a nossa oração. Pai amado, Pai querido, rendemos graças ao Teu santo nome, Senhor. O Senhor é muito bom. As Suas misericórdias duram para sempre. O Senhor é Deus misericordioso. Obrigado, Senhor, por Tua graça que está sobre nós e pedimos que o Senhor nos dê entendimento em mais essa leitura que estamos fazendo juntos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vou colocar aqui a Bíblia na tela. A nossa versão é a BKJ de 1611. Vamos seguir. Deuteronômio 27, versículo 1. E Moisés e os anciãos de Israel ordenaram ao povo, dizendo: guardai todos estes mandamentos que neste dia vos ordeno. E acontecerá que, no dia em que passares o Jordão para a terra que o Senhor teu Deus te dá, que levantarás grandes pedras e as cairás com cal. Pintar, né? Pintar com cal, uma tinta branca. E escreverás nelas todas as palavras desta lei, depois que tiveres passado, para que possas entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá, uma terra que mana leite e mel, como o Senhor, Deus dos teus pais, te prometeu. Portanto, acontecerá que, quando tiverdes passado o Jordão, que levantareis essas pedras que te ordeno neste dia, no monte Ebal, e as rebocareis com cal. E construirás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras. Não levantarás nenhum instrumento de ferro sobre elas. Então, as pedras teriam que ser originais. A gente já leu isso também no livro de Levíticos, que quando fosse levantar um altar, não poderia lapidar as pedras do altar. Teriam que ser pedras encaixadas mesmo. A forma que a pedra ia colocando uma e encaixando a outra. E levantar um altar. As pedras que ele pediu para pintar com cal e escrever nela os mandamentos, foi pedido também para colocar sobre esse altar. Aí diz assim, versículo 5. E construirás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras, não levantarás nenhum instrumento de ferro sobre elas. Construirás o altar do Senhor teu Deus de pedras inteiras, e sobre elas oferecerás ofertas queimadas ao Senhor teu Deus. E ali oferecerás ofertas pacíficas, e comerás, e te alegrarás diante do Senhor teu Deus. E escreverás nas pedras todas as palavras desta lei com muita clareza. Gente, deixa isso aí grifado na sua Bíblia. Eu vou deixar aqui, eu já deixei na minha do aplicativo, mas eu vou deixar aqui também na minha Bíblia física. Versículo 8, 27, versículo 8. Escreverás nas pedras todas as palavras desta lei, com muita clareza. Então veja, a orientação aqui foi para que as palavras da lei, o mandamento, fossem escritas com muita clareza. Muita clareza. É aquilo que eu sempre tenho dito para vocês. O que a Bíblia não diz com certeza, a gente não consegue afirmar com clareza. Porém, a lei, os mandamentos, o que eles estavam ouvindo,
eram mandamentos certos, vieram da boca de Deus. Eles ouviram de Moisés com muita certeza, Deus falando, Deus trovejando através de sinais, falando no monte, enfim, todas as manifestações de Deus reais e certeiras. Então, eles poderiam escrever as palavras de Deus com clareza, muito claro. Não era para colocar meias palavras, acréscimos ou tirar. Não, escreva com muita clareza. Essa é a orientação para nós também nos dias de hoje. Porque se naquele tempo, diz o texto, que as leis eram escritas em tábuas de pedras, hoje essas leis, você sabe que elas estão escritas em nossos corações. E nós vamos passar por essa leitura, daqui a pouco a gente vai voltar para o Novo Testamento. Estamos fechando aqui os livros canônicos e a gente vai voltar para o Novo Testamento. E você vai ver em uma das cartas isso muito claro, dizendo que no passado as leis eram escritas em tábuas de pedra. Hoje elas são escritas, gravadas em nossa mente e coração. Então, da mesma forma que as palavras precisavam ser escritas nas pedras com muita clareza, as palavras de Deus precisam ser registradas na sua mente e no seu coração com muita clareza. É o que faz toda a diferença. Você ter a visão clara, a revelação clara do que está escrito. Por isso, esse nosso clube de leitura, onde nós estamos lendo e interpretando os textos com clareza, para não ter dúvida. Então, de forma clara, as palavras de Deus precisam estar registradas em nossa mente e nosso coração. Não tem meia palavra. Por isso que nós somos encorajados a fazer perguntas. Por isso nós somos encorajados ao ler também o comportamento dos bereanos quando ouviam a pregação e faziam comparações. Eles ouviam o que estava sendo falado e iam conferir com o que estava nos escritos sagrados. Então, fazendo as comparações, batia e estavam de acordo. Então, nós somos encorajados a ter esse tipo de comportamento. Se você ouve uma palavra e ela não ficou muito clara para você, é seu dever de cristão, de crente, de membro de uma igreja, perguntar para o seu pastor: pastor, não entendi isso aí que foi falado, tira a minha dúvida. E não ter medo de fazer pergunta, não achar que isso é proibido. Ora, os discípulos viviam fazendo perguntas para Jesus. Faça perguntas, não fique com dúvidas. A coisa tem que ser bem clara, bem clara. Vamos seguir aqui, versículo 9. E Moisés e os sacerdotes, os levitas, e Moisés e os sacerdotes, os levitas, falaram a todo Israel e disseram: escuta e ouve, ó Israel. Neste dia te tornas o povo do Senhor teu Deus. Por isto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e cumprirás os seus mandamentos e os seus estatutos que te ordeno nesse dia. E no mesmo dia, Moisés deu ordem ao povo, dizendo: estes estarão sobre o monte Gerizim, para abençoar o povo, quando tiverdes cruzado o Jordão: Simeão, Levi, Judá, Issacar, e José e Benjamim. Então, 6 tribos estariam no monte Gerizim. Versículo 13. E esses estarão sobre o monte Ebal, para amaldiçoar Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naphtali. Então, 6 tribos representando todo o povo de Israel. 6 tribos ficariam em um monte, o monte Gerizim, 6 tribos no monte Ebal. E Moisés iria pronunciar as bênçãos e as maldições. Então, esses representantes das 6 tribos de cada lado, totalizando toda a nação, receberiam as 2 propostas. Não é que as nações que estavam no monte Ebal seriam os únicos amaldiçoados e as nações que estavam no monte Gerizim seriam os únicos a ser abençoados. Não. Cada grupo de 6 representando toda a nação. Versículo 14. E os levitas
falarão e dirão a todos os homens de Israel em voz alta: Maldito seja o homem que fizer alguma imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artesão, e a puser em um lugar secreto. E todo o povo responderá e dirá: Amém. Versículo 16. Maldito seja aquele que desprezar seu pai ou sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito seja aquele que remover o marco de seu próximo, e todo o povo dirá: Amém. Remover o marco de seu próximo é como numa divisão de terras, você vai lá e coloca cerca, né? Cercando, essa terra aqui é a minha. Aí vem alguém e tira aquela marcação, remove o marco, diminui alguns metros, diminuindo a sua posse e como se a parte dele fosse aquela que ele invadiu. Maldito. Já falei para vocês esses dias, né? A Bíblia não apoia o MST, não. Versículo 18. Maldito seja aquele que fizer o cego se desviar do caminho, e todo o povo dirá: Amém. Maldito seja aquele que perverter o juízo do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá: Amém. Maldito seja aquele que se deitar com a esposa de seu pai, porque descobriu a nudez de seu pai, e todo o povo dirá: Amém. Maldito seja aquele que se deitar com qualquer tipo de animal, e todo o povo dirá: Amém. Maldito seja aquele que se deitar com a sua mãe, a filha de seu pai, ou a filha de sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito seja aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá: Amém. Maldito seja aquele que ferir o seu próximo secretamente, e todo o povo dirá: Amém. Maldito seja aquele que receber recompensa para matar uma pessoa inocente, e todo o povo dirá: Amém. Maldito seja aquele que não confirmar todas as palavras desta lei para cumpri-las, e todo o povo dirá: Amém. Capítulo 28. E acontecerá que, se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que te ordeno nesse dia, que o Senhor te exaltará, que o Senhor teu Deus te exaltará, acima de todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão a ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, isso aqui eu tenho falado para vocês. Tudo que a gente vê sendo falado no Velho Testamento, que ele é repetido no Novo, é fortalecido no Novo, Jesus e os apóstolos dão luz àquilo que foi escrito, trazendo a citação: olha, assim está escrito, então devemos fazer assim. Ou, assim está escrito, porém a interpretação correta é essa. Então, tudo que é citado no Novo Testamento, então entra também na Nova Aliança. Quanto às bênçãos, o que está escrito aqui? O que a palavra está dizendo? Todas essas bênçãos virão a ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então veja, na lei, no Velho Concerto diz que as bênçãos virão e te alcançarão. Não é por aquilo que nós faríamos para tirar a bênção da mão de Deus. Não. O nosso comportamento, a nossa conduta em andar de acordo com a lei faria com que as bênçãos nos alcançassem, viessem até nós. Algumas leis, principalmente as cerimoniais, sacrifícios, matança de animal e aquela coisa toda, foram descontinuadas por Cristo. E a gente já leu os evangelhos e vamos ler mais ainda nas cartas apostólicas. Agora, quanto às bênçãos e aos sinais, o que nós já lemos juntos no Novo Testamento? Aqui está dizendo, Velho Concerto, que todas as bênçãos virão e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Para ajudar a gente a interpretar isso aqui, deixa eu abrir aqui em Marcos. Se eu não me engano é Marcos 16. Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir aqui. É isso mesmo. Ó. Então o Senhor Jesus, ele
comissiona os seus discípulos, dizendo que eles iriam por todo mundo, iriam pregar o evangelho a toda criatura. Aqui, ó, versículo 15. E ele disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crêem. Então, os sinais seguirão aos que creem. Da mesma forma que no velho concerto, na velha aliança, está dizendo que os sinais acompanhariam aqueles que obedecessem, Jesus está dizendo: esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsaram demônios, falaram novas línguas, pegaram em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, imporão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Enfim, os sinais seguiriam aqueles que creem. Então, como funciona isso hoje? Você creu em Jesus, recebeu Jesus, o confessou como seu Salvador de todo o coração, obedeceu o sacramento do batismo, representando ali a sua introdução na nova aliança, representando simbolicamente falando, claro, que não é por obras jamais, então os sinais vão te acompanhar. Não tem que fazer troca, barganhar, não tem que arrancar da mão de Deus a bênção. Os sinais vão te seguir. Deuteronômio 28, versículo 2. E todas essas bênçãos virão a ti e te alcançarão se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Novo Testamento, Jesus diz: os sinais alcançarão, seguirão aqueles que creem. Aí eu te pergunto, você que está aqui lendo a Bíblia comigo ao vivo ou a gravação em outro momento, você crê em Jesus? Então você vai fazer uma declaração pública. Coloca aqui nos comentários, faça uma declaração pública dizendo: eu creio em Jesus e os sinais me seguirão. Coloque aí. É o que diz a Bíblia. Eu vou fazer a minha aqui, ó. Eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus e os sinais me seguirão. É isso aí. Eu creio em Jesus e os sinais me seguirão. Faça a sua declaração pública. Se você está acompanhando em outro horário, coloque aí nos comentários também. Coloque nos comentários. Versículo 3. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Enquanto as maldições seriam pronunciadas, o povo dizia amém. Lembra? Nós lemos juntos aqui. Eles pronunciavam as maldições. Olha, se alguém se deitar com a mulher de teu pai, será amaldiçoado, se abominação ao Senhor. E o povo dirá amém. Agora eu vou pronunciar aqui as bênçãos. As bênçãos. Diga amém. Você que crê em Jesus, você crê que esses sinais vão te acompanhar? Vá dizendo amém aí, ó. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Amém ou não amém? Diga aí onde você está. Versículo 4. Bendito será o fruto do teu corpo e o fruto da tua terra, do teu ventre, né? Fruto do teu ventre. E o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e o crescimento das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Amém? Bendito será o teu cesto e o teu armazém. Bendito serás quando entrares e bendito serás quando saíres. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra ti sejam feridos perante a tua face. Eles sairão contra ti por um caminho e fugirão diante de ti por 7 caminhos. O Senhor ordenará que a bênção, olha só, tome posse disso. Isso aqui não é confissão positiva, não é profetada, não é revelação, não é sonho, não é visão, não. Isso é Bíblia, é o que está escrito aqui, ó. Está escrito. O Senhor ordenará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te der. Assim seja, vá dizendo amém. O Senhor te estabelecerá como um povo santo para si mesmo. Deus te escolheu como um povo santo para Ele mesmo.
como te jurou, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. E o Senhor te tornará abundante em bens, no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, na terra que o Senhor jurou aos teus pais que te daria. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, os céus, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações e tu não pedirás nada emprestado. E o Senhor fará de ti a cabeça e não a cauda, e só estarás em cima e não estarás debaixo, se ouvires os mandamentos do Senhor teu Deus, que te ordeno nesse dia, para que os observes e os cumpras. E não te desviarás de todas as palavras que te ordeno nesse dia, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servires. Mas acontecerá que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que te ordeno nesse dia, sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Então veja, as bênçãos decorrentes à obediência, como nós lemos aqui, agora ele está pronunciando as maldições por terem deixado de seguir ao Senhor, por terem deixado de ouvir ao Senhor, por terem deixado de cumprir os mandamentos. Versículo 16. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás tu no campo. Maldito serão o teu cesto e o teu armazém. Maldito será o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o crescimento das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás tu ao entrares, e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a aflição e a repreensão, em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído, e até que pereças rapidamente, por causa da maldade das tuas obras com que me deixastes. O Senhor fará com que a peste se agarre a ti, até que ele te tenha consumido da terra a qual vais possuir. Então isso aqui já é uma profecia pontual, o que de fato aconteceu com o povo de Israel, e nós estaremos lendo essas passagens no livro dos profetas, mais detalhada também no livro de Neemias. Vou concluir aqui, você vai entender. Então, aqui está dizendo que o Senhor fará com que a peste se agarre a ti, até que ele te tenha consumido da terra a qual vais possuir. O Senhor te ferirá com a tuberculose, com a febre, e com uma inflamação, e com um ardor intenso, e com a espada, e com golpes, e com a ferrugem, e te perseguirão até que pereças. E os teus céus que estão sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor fará que a chuva da tua terra seja pó e poeira. Dos céus ela descerá sobre ti, até que sejas destruído. O Senhor farás com que sejas ferido diante dos seus inimigos. Sairás por um caminho contra eles e fugirá por 7 caminhos perante eles, e serás removido a todos os reinos da terra. E o teu cadáver será o alimento a todas as aves do ar e a todos os animais da terra, e nenhum homem os espantará. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, e com os tumores, e com a sarna, e com a coceira, das quais não te poderás curar. O Senhor te ferirá com loucura e cegueira, e espanto de coração. E tatearás ao meio-dia, tatearás, como se fosse cego, né? Andar tateando, como cego tateia na escuridão. E não prosperarás nos teus caminhos, e somente serás oprimido e roubado eternamente, e nenhum homem te salvará. Tomarás uma esposa, e outro homem se deitará com ela. Edificarás uma casa, e não habitarás nela. Plantarás uma vinha, e não colherás as suas uvas. Teu boi será morto diante dos teus olhos, e não comerás dele. Teu jumento será violentamente tomado diante da tua face, e não te serás restituído. As tuas ovelhas serão todas dadas aos teus inimigos, e não terás ninguém que as resgate. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, e os teus olhos olharão e desfalecerão com saudades deles todo dia, e não haverá poder na tua mão.
uma nação que não conheces comerá o fruto da terra, e todo o teu trabalho serás somente oprimido e esmagado. Assim ficarás enlouquecido pelo que os que teus olhos virem. O Senhor te ferirá nos joelhos e nas pernas com uma úlcera dolorosa que não pode ser curada, desde a sola do teu pé até o topo da sua cabeça. O Senhor te trará, e ao teu rei que colocares sobre ti, uma nação que nem tu, nem teus pais conheceram. Ali servirás outros deuses, madeira e pedra, e te tornarás um espanto, um provérbio, um ludibrio, e entre todas as nações a quem o Senhor te levar. Lançarás muita semente lançarás muita semente ao campo, e colherás pouco, porque a locusta, um gafanhoto, a comerá. Plantarás vinhas e as cultivarás, mas não beberás o vinho, nem colherás as uvas, porque os bichos as comerão. Terás oliveiras por todos os teus termos, mas não te ungirás com azeite, pois as tuas oliveiras expulsarão os seus frutos. Gerarás filhos e filhas, mas não serão para ti, porque irão em cativeiro. Todas as tuas árvores e o fruto da tua terra ela custa consumirá. E o estrangeiro que está no meio de ti se elevará acima de ti muito alto, e tu descerás muito baixo. Ele emprestará a ti, e tu não emprestarás a ele. Ele será a cabeça, e tu serás a cauda. Além disso, todas essas maldições te virão, e te perseguirão, e te dominarão, até que sejas destruído, porque não ouvistes a voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos, e os seus estatutos que ele ordenou. E elas estarão sobre ti como um sinal e um prodígio, e sobre a tua semente para sempre, porque não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e com gozo de coração, pela abundância de todas as coisas. Portanto, servirás a teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez e com escassez de todas as coisas, e ele porá um jugo de ferro sobre o teu pescoço, até que te tenha destruído. O Senhor trará contra ti uma nação distante da extremidade da terra, veloz como o voo da águia, uma nação cuja língua não entenderás, uma nação de aspecto feroz, que não terá respeito pelo velho, nem mostrará benevolência ao jovem. E ela comerá do fruto do teu gado e o fruto da tua terra, até que seja destruído, e tampouco te deixará grão, vinho, azeite ou aumento das tuas vacas, ou os rebanhos de tuas ovelhas, até que te tenha destruído. E ela te sitiará em todas as tuas portas, até que caiam teus muros altos e fortes, em que confiavas, por toda a tua terra, e ela te sitiará em todas as tuas portas, por toda a tua terra que o Senhor teu Deus te deu. Deixa eu fazer uma pausa aqui. O que está acontecendo? Tudo isso aqui que nós estamos ouvindo ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Israel está, neste momento, prestes a tomar posse da terra prometida, do território de Israel. Jerusalém. Eles vão crescer, vão se multiplicar, vão construir uma cidade murada, vão tomar posse de todas as terras, serão temidos dentre as nações. Ali eles vão construir o templo, muitos anos vão se passar e eles vão se entregar à idolatria, à adoração a outros deuses. Então Deus vai levantar profetas e vai avisar: Israel, se vocês não se arrependerem, uma nação inimiga vai invadir as nossas terras, vai levar os seus filhos, vocês vão ter que fugir. Alguns que fugirão, que conseguirem fugir, serão mortos pela doença, outros serão mortos pela espada. Os que ficarem vivos serão levados cativos. Vocês já ouviram falar sobre o cativeiro de Israel, que foram exilados para a Babilônia? Então, é esse o momento. Vai ter um ataque babilônico, um povo de outra língua, uma língua que eles não entendem. Eles vão chegar diante da cidade e vão começar a falar: olha, nós vamos invadir as suas terras em uma língua que o povo não entende. Isso vai acontecer de fato. Eles vão destruir o templo, vão destruir tudo, as plantações serão deles, algumas pessoas ficarão ali para trabalhar para eles na plantação de vinho e de oliva, os outros serão levados para servir aos deuses babilônicos. Isso tudo que Moisés avisou vai acontecer.
O povo foi avisado, mas eles vão se corromper. A gente vai passar por essa leitura junto. Isso aqui acende o nosso temor. Isso aqui nos mostra que devemos andar no caminho. Da mesma forma que Deus deixou um caminho para aquele povo, eles não poderiam se desviar, nós temos um caminho. Nós temos que trilhar também o caminho da santidade, buscando a nossa santificação, que é em Cristo através dos meios da graça, e não nos desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita. Então, tudo isso aqui que está sendo falado vai acontecer. E acontecerá por fim que depois que o povo estiver lá na Babilônia, um dos sacerdotes, se não me engano, se não me falha a memória, Esdras, tenho 90 e poucos % de certeza que foi Esdras. Esdras, ele vai consultar os rolos, os pergaminhos, os escritos da lei, e ele vai achar esses escritos. E aí ele vai falar para as pessoas, olha, o que nós estamos passando aqui na Babilônia é por causa do pecado dos nossos pais, porque eles cederam à idolatria, e Deus já tinha avisado, só que tem jeito para nós. E o nosso exílio seria durante 70 anos, porque tudo isso vai sendo registrado ao longo do tempo. Então ele fortalece as pessoas a buscarem ao Senhor, a se arrependerem de fato e de verdade, e o Senhor, por misericórdia, os faz voltar para o território deles, para Jerusalém, onde Neemias também ele vai ser avisado disso e ele vai conseguir autorização para que ele vá também lá e ajude na reconstrução dos muros em 52 dias. Talvez você já conhece também essa passagem, mas nós vamos ler tudo isso aqui juntos. Vamos finalizar aqui isso e você vai ver por que tem jeito para esse povo. Na sequência vai falar. Versículo 53. E comerás o fruto de teu próprio corpo. A fome vai ser tanta que vai chegar uma época que eles vão comer os próprios filhos, né? A carne de teus filhos, de tuas filhas, que o Senhor teu Deus te deu, no cerco e no apuro em que os teus inimigos te afligirem. Eles estavam cercados. Já ouviu falar aquela passagem? Reina fome em Samaria. Era tanta fome, eles estavam cercados, não podiam sair. Então eles estavam comendo os próprios filhos dentro da cidade. Versículo 54. De modo que o homem que for terno, né, forte entre vós e mais dócil, seus olhos serão malignos para com seu irmão e para com a esposa do seu seio e para com o restante de seus filhos que ele deixar. Assim, ele não dará a nenhum deles a carne de seus filhos que ele comerá, porque não lhe sobrou nada no cerco e no apuro com que os teus inimigos te afligirá em todas as tuas portas. A mulher terna e delicada entre vós, que não se aventurar a colocar a planta de seu pé no chão, da delicadeza e da ternura, seus olhos serão malignos para com seu esposo, para com o esposo do seu seio, e para com seu filho e para com sua filha, e para com a placenta que lhe sair entre os pés, e para com os filhos que terá, porque ela os comerá secretamente, por falta de todas as coisas, no cerco e no apuro com que o teu inimigo te afligirá em tuas portas. Se não cuidares de cumprir todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para que possas temer esse glorioso e terrível nome, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará maravilhosas as pragas, e as pragas da tua semente, e grandes pragas de longa duração, e enfermidades dolorosas e prolongadas. Além disso, ele te trará todas as enfermidades do Egito, que temias, e elas se agarrarão a ti. Também o Senhor te trará toda enfermidade e toda praga que não estiver escrita no livro dessa lei, até que sejas destruído. Olha só o versículo 61. Também o Senhor te trará toda enfermidade e toda praga que não estiver escrita no livro dessa lei, até doenças que eles nem conheciam, né? Versículo 62. E sereis poucos em número, mesmo tendo sido numerosos como as estrelas do céu, porque não quisestes obedecer à voz do Senhor teu Deus. E acontecerá que, assim como o Senhor se alegrava convosco, para fazer-vos bem e multiplicar-vos, também o Senhor se alegrará sobre vós, para vos destruir e vos reduzir a nada, e sereis arrancados da terra que fostes a possuir. E o Senhor vos espalhará
entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, e ali servirás outros deuses que nem tu nem teus pais conheceram, até mesmo madeira e pedra. E entre essas nações não terás descanso, nem a planta de teu pé terá descanso, mas o Senhor te dará um coração trêmulo e olhos desfalecidos e tristeza de mente, e a tua vida estará como suspensa diante de ti, e temerás dia e noite, e não terás certeza da tua vida. Pela manhã dirás, quisera Deus que fosse noite, e pela noite dirás, quisera Deus que fosse manhã. Isso pelo temor do teu coração com que temerás, e pela visão que os teus olhos verão. E o Senhor te levará outra vez ao Egito em barcos, pelo caminho de que te falei. Não mais o verás, e ali sereis vendidos aos vossos inimigos, como servos e servas, e nenhum homem vos comprará. Capítulo 29. Estas são as palavras do pacto que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além do pacto que havia feito com eles em Horebe. E Moisés chamou a todo Israel e disse-lhes: Viste tudo que o Senhor fez diante dos vossos olhos na terra do Egito, a Faraó, e a todos os seus servos e a toda a sua terra? As grandes tentações que os teus olhos viram, os sinais e os grandes milagres? Mas o Senhor não vos deu um coração para entender, e olhos para ver, e ouvidos para ouvir, até esse dia. E eu vos guiei durante 40 anos pelo deserto. As vossas vestes não envelheceram sobre vós, nem a tua sandália envelheceu no teu pé. Não comestes pão, nem bebeste vinho ou bebida forte, para que pudesses saber que eu sou o Senhor vosso Deus. E quando chegastes a este lugar, Seom, o rei de Esbom, e Og, o rei de Bazã, vieram contra nós em peleja e os ferimos. E tomamos a sua terra e a demos como herança aos Rubenitas e aos Gaditas, e para a meia tribo de Manassés. Portanto, guardai as palavras desse pacto e cumpri-as, para que possais prosperar em tudo que fizerdes. Todos vós estejais hoje diante do Senhor vosso Deus, os vossos capitães das vossas tribos, os vossos anciãos e os vossos oficiais com todos os homens de Israel, os vossos pequenos, as vossas esposas e o teu estrangeiro que está no teu acampamento, desde o lenhador de tua madeira até o tirador da tua água, para que entres no pacto com o Senhor teu Deus, no seu juramento que o Senhor teu Deus faz contigo nesse dia, para que ele possa te estabelecer hoje como um povo para si mesmo, e para que possa ser para ti um Deus, como te havia dito, e como havia jurado aos teus pais, a Abraão, Isaque e a Jacó. Não é somente convosco que faço esse pacto e esse juramento, mas com aquele que está aqui hoje conosco diante do Senhor nosso Deus, e também com aquele que hoje não está aqui conosco, porque sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos entre as nações pelas quais passastes, e viste as suas abominações e os seus ídolos de madeira e pedra, ouro e prata que estavam entre eles, para que não haja entre vós homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie do Senhor nosso Deus, para ir servir outros deuses dessas nações, para que não haja entre vós uma raiz que produza fel e fel e absinto, que são amargos. E se acontecer que quando ouvir as palavras dessa maldição, se abençoe em seu coração, olha só, se acontecer de você ouvir essas maldições e se abençoe em seu coração, dizendo, terei paz, embora ande na imaginação do meu coração, para acrescentar embriaguez à sede, o Senhor não poupará. Então, se acontecer, olha, mesmo você ouvindo essas coisas, você se abençoar em seu coração, disser, não, não vai acontecer nada não, isso aí não é para mim não. O Senhor não poupará, mas a ira do Senhor e o seu ciúme fumegarão contra o tal homem, e todas as maldições que estão escritas nesse livro estarão sobre ele. E o Senhor apagará o seu nome de debaixo dos céus, e o Senhor o separará para o mal de todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do pacto que estão escritas nesse livro da lei. Assim dirá às gerações que vier dos vossos filhos,
que se levantará depois de vós, e o estrangeiro que vier de uma terra distante, quando virem as pragas daquela terra e as enfermidades que o Senhor lançou sobre ela, e toda a sua terra for enxofre e sal, e abrasada, que não está semeada, nem produz, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi na destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. E todas as nações dirão: por que o Senhor fez isso a essa terra? O que significa o calor desta grande ira? Então os homens dirão: porque eles abandonaram o pacto do Senhor, Deus de seus pais, que ele fez com eles quando os tirou da terra do Egito. Porque foram e serviram a outros deuses, e os adoraram, a deuses a quem não conheciam e que não lhes foram dados. E a ira do Senhor se acendeu contra essa terra, para trazer sobre ela todas as maldições que estão escritas nesse livro. E o Senhor os arrancou de sua terra com ira e com furor e com grande indignação, e os lançou a outra terra como neste dia. As coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas que são reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que nós possamos cumprir todas as palavras dessa lei. Então, as coisas secretas pertencem ao Senhor, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. E o que nós temos revelados para nós? A palavra. Essa nós temos que tomar para nós e ensinar aos nossos filhos. Já está revelado. Capítulo 30, para a gente encerrar. E acontecerá, quando todas essas coisas vierem sobre ti, a maldição e a bênção que pus diante de ti, e te lembrarem delas entre todas as nações que o Senhor teu Deus te levou, e retornares ao Senhor teu Deus e obedeceres a sua voz, conforme tudo que te ordeno hoje, tu e teus filhos com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus reverterá o teu cativeiro e terá compaixão de ti, e te congregará dentre todas as nações para onde o Senhor teu Deus te tiver dispersado. Então, esse é o escrito que Esdras, no tempo do cativeiro, ele encontra e fala para as pessoas: olha, está escrito aqui que se acontecesse tudo isso conosco e nós nos lembrássemos do Senhor e nos arrependêssemos de coração e de alma, que Deus reverteria o cativeiro. Então, nós deveríamos nos congregar de todas as nações, e onde tiver uma pessoa espalhada, Deus irá trazer de volta. Versículo 4. Se alguns dos teus for levado às partes extremas dos céus, dali o Senhor teu Deus te congregará, e dali te tomará. Então, existia uma promessa que Deus ia trazer todos de volta, não importa, eles poderiam ter sido levados por lugares mais extremos, Deus iria trazê-los de volta. E o Senhor teu Deus te trará a terra de teus pais, a terra que teus pais, possuíram, e a possuirás, e ele te fará bem, e te multiplicará mais do que os teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para que ames ao Senhor teu Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma, para que possas viver. E o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre aqueles que te odeiam, que te perseguiram. E voltarás e obedecerás à voz do Senhor, e cumprirás todos os seus mandamentos que te ordeno nesse dia. E o Senhor teu Deus te fará, eu já vou falar como isso se aplica para nós hoje, tá? Essa promessa, como ela se torna messiânica e aponta para nós, tá? No finalzinho eu vou falar. E voltarás e obedecerás à voz do Senhor, e cumprirás todos os seus mandamentos que te ordeno nesse dia. E o Senhor teu Deus te fará abundante em toda a obra da tua mão, no fruto do teu corpo, no fruto do teu gado, no fruto da tua terra, para o bem, porque o Senhor teu Deus se alegrará contigo, para o bem, como se alegrou com seus pais. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e guardares os seus mandamentos e os seus estatutos, que estão escritos nesse livro da lei, e se te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, porque este mandamento que te ordeno hoje não está oculto diante de ti, nem está distante. Quer dizer, o mandamento não está em oculto. A gente não precisa buscar uma revelação para saber o que Deus quer de nós.
Já está escrito, não está distante. Olha só o versículo 12. Não está nos céus para que digas, quem subirá por nós aos céus e o trará a nós para que possamos ouvi-lo e cumpri-lo. Essa revelação não está no céu, ele já veio. Ele já esteve no nosso meio, ele trouxe a revelação. A gente não precisa ficar perguntando quem é que vai buscar a revelação, quem é que vai buscar de Deus aquilo que ele espera de nós, aquilo que ele quer de nós. Não, não é necessário. Versículo 13. Tampouco está além do mar para que digas, quem irá além do mar por nós e o trará a nós para que possamos ouvir e cumpri-lo? Mas a palavra está muito próxima de ti, na tua boca, no teu coração, para que possas cumpri-la. Vê, eu coloco diante de ti neste dia a vida e o bem, a morte e o mal. Por isso te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que possas viver e te multiplicar. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra que vais possuir. Mas, se o teu coração se desviar, de modo que não quiseres dar ouvido, mas fores atraídos a adorar outros deuses e os servires, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis, e que não prolongareis os vossos dias sobre a terra a qual cruzaste o Jordão para ir e possuir. Chamo os céus e a terra para registrar hoje contra vós, que coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida, para que a tua semente possa viver, para que possas amar ao Senhor teu Deus, e para que possas obedecer a sua voz, e para que possas te apegar a Ele, porque Ele é a tua vida e a duração dos teus dias, para que possas habitar na terra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes daria. Então veja, deixa eu interpretar isso aqui para você, trazendo para os dias de hoje. Então, todo o povo foi disperso, maldito, perderam a bênção. Só que Deus prometeu que se eles se arrependessem, se voltassem ao Senhor, Deus reverteria o cativeiro e ia trazer de volta todos eles, todos os seus descendentes, seriam atraídos novamente, iriam voltar, não importa onde eles estivessem, iriam voltar. E Deus faria com que eles voltassem a obedecê-lo, e assim, obedecendo-o, todas as bênçãos estariam sobre eles novamente. Mas ainda abre aqui um precedente de que se eles deixassem mais uma vez, então perderiam a bênção. Como isso se cumpre em nós? Como que Deus resolveu essa questão de atrair todos a Ele? Como que Deus resolveu a questão de tirar essa maldição de uma vez por todas? E por causa dessa obediência, abençoar as gerações e nações em Cristo. Então ele envia Cristo, o seu Salvador, ele atrai a Cristo, todas as nações, nele são abençoadas. Então, creu em Cristo, repousam sobre ti todas as bênçãos do Senhor. Ande nesse caminho, na obediência. Deus resolveu essa questão em Cristo Jesus. Então, se você crê em Cristo, se você está em Cristo, não tem condenação, não tem maldição, só ande no caminho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em tempos difíceis, podem ser difíceis como for, mas a graça dele está conosco. Gente, vou ficando por aqui. Um abraço de fé e força. Tchau, tchau.